Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical de saúde. Do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br. Eu gosto de falar, nós temos telespectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, na África, tá? E no Brasil inteiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E este nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis que resolve tudo em termos de tratamento de doenças neurológicas aqui na nossa região. E o nosso convidado de hoje é muito, eu vou usar muito especial. Eu usei só 3, muito especial, porque ele é professor titular da Universidade Federal do Pará. Para o pessoal que não é da área acadêmica, para chegar a professor titular, você tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, um monte de trabalho publicado, livro publicado, capítulos de livro. Aí participa de um concurso e torna-se professor titular. Antigamente chamava catedrático, hoje é professor titular. E eu lembro de participar de congressos, de reuniões médicas, em que vinha o currículo dos médicos, assim, o currículo dos apresentadores, meia folha do que o indivíduo já fez, e quando chegava em alguns, eu lembro o professor Luiz Decour, no currículo dele estava só professor titular. Por isso, eu estou todo orgulhoso aqui de receber novamente no programa. Nós gravamos uma vez na época do programa online, na pandemia, mas agora estamos conversando pessoalmente aqui, presencialmente, que é a palavra usada, com o professor Wagner Luiz Ramos Barbosa, professor titular da Faculdade de Farmácia. Eu tenho um certo orgulho de ser amigo dele há muito tempo que nós convivemos, somos amigos pessoais. E o Wagner estava me devendo esse convite também, desde que o programa começou há 4 anos. O Wagner é uma das maiores autoridades que existe neste planeta em termos de fitoterapia, fitoterápicos. E ele vai explicar essas coisas todas para a gente, que é para todo mundo passar a entender isso aí. Wagner, primeiro, super obrigado, amigo, super obrigado mesmo. Eu estou orgulhoso de você aqui no programa. E obrigado por ter aceito de novo o convite. E a pergunta número 1 é: o que são fitoterápicos? Que é para todo mundo entender. Olá, Eduardo. É um prazer renovado estar aqui no seu programa. Uma honra também de compartilhar a bancada e com os seus telespectadores, compartilhar também o conhecimento que a gente vai construindo no dia a dia, essa trajetória até a titularidade que você daqui uns meses vai atingir também. Ela é muito rica, ela produz muitos momentos de emoções variadas e a gente tem por missão, né, fazer a devolutiva desse conhecimento construído a partir de muito esforço da sociedade, né? Então, por isso é um grande prazer você me dar esta oportunidade da gente compartilhar esse conhecimento construído. Perfeito. Fitoterapia, fitoterápicos. Bom, fitoterapia é uma forma de tratamento, né, onde o recurso terapêutico é basicamente de origem vegetal. E o fitoterápico, ele tem uma definição que a Anvisa colocou na resolução 26 de 2014, que é, em suma, assim,
os produtos de uso terapêutico cujo o insumo farmacêutico ativo, o que antigamente se chamava princípio ativo, é exclusivamente de origem vegetal. A gente pode ter no fitoterápico corante natural, flavorizante natural, edulcorante, que são os que afetam o gosto adocicado, naturais também. Mas não pode ter substância ativa isolada, não pode ter fármaco. O insumo farmacêutico ativo, o princípio ativo é sempre de origem vegetal. Simples ou composto. Simples com um só vegetal, composto com mais de um vegetal. Até 3 no Brasil se admite. Certo. Desde o começo da história da humanidade, então são os fitoterápicos os primeiros medicamentos, entre aspas. Exatamente. Existe uma teoria de que o homem, observando o comportamento animal, ele começou a mimetizar, né, o animal e no consumo de determinados vegetais. E a partir daí, claro que no começo muita gente morreu, porque tinha que ajustar dose, tinha que ajustar preparação e tudo mais. Mas é verdade. O primeiro recurso terapêutico da humanidade foram essas plantas. E a gente já falou nisso, não sei se na última vez que nós conversamos, que a Índia e a China têm isso registrado por escrito. Né? Isso é muito interessante, porque hoje em dia são 2 países com um bioma muito parecido com o nosso tropical, né? Tem faixas tropicais nesses países, e a gente pode aproveitar bastante essa experiência e a nossa experiência, porque nós temos experiência a respeito, né? Mas trocar informações, trocar ideias a respeito do uso efetivo e seguro. Antes de eu estava olhando uma série dos trabalhos científicos do Wagner, mas antes de te perguntar detalhes aqui, deixa eu te fazer uma pergunta assim. A origem do chá de sabugueiro, da andiroba, dessas coisas todas que nós usamos aqui, hoje vocês têm estudos em cima disso? Sobre a origem do uso? Não, sobre a ação, digamos assim. A ação? Olha, existem muitos trabalhos. A pesquisa com plantas medicinais, com espécies vegetais em geral no Brasil, tem mais de 60 anos. Pesquisa acadêmica, né? Porque nós tínhamos antes a pesquisa de aplicação. Então, muitos farmacêuticos, médicos, faziam as preparações para a sua própria utilização, vamos dizer assim. E a partir do momento que isso foi incorporado nas universidades, que fomos desenvolvendo técnicas, adquirindo equipamentos, então foi se fazendo pesquisa com espécies vegetais nas universidades, basicamente onde se faz pesquisa no Brasil, nas universidades federais, públicas, estaduais, municipais também existem umas outras. Então, assim, essa pesquisa dos vegetais da Amazônia, ela tem um delay em relação ao, por exemplo, a pesquisa dos vegetais nordestinos, ou do Sudeste, ou do Sul, porque a nossa infraestrutura de pesquisa está ainda em construção e consolidação, vamos dizer assim. Temos programas de pesquisa aqui, de pós-graduação, que é onde se faz pesquisa, com 20 anos, 25 anos agora. Lá no Sul já temos programas de pesquisa de pós-graduação com 50 anos. Então, isso, São Paulo, USP, desde os anos 60 faz pesquisa. O professor Otto Richard Gottlieb começou, né, o pioneiro da pesquisa da fitoquímica. Então, sempre se estudou como se podia. Então, estudar um óleo é complicado. Estudar uma óleo-resina da copaíba, por exemplo, precisa de técnicas que não são de domínio, de equipamentos que não estão presentes em todos os lugares. Então, existem pesquisas, mas ainda não podem ser aproveitadas para a aplicação da fitoterapia. Né? Porque a fitoterapia tem uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, desde 2006, tem um programa desde 2008, programa nacional. Tem um programa de financiamento de programas, do Ministério da Saúde, já também mais ou menos no mesmo período, aí uns 15 anos. Mas a barreira que tem para essa aplicação ser mais dinâmica, justamente as pesquisas que não são voltadas para
investigar as plantas e as formas de uso. Tá? As formas de uso é muito importante. Então, a gente tem o chá, você falou, de sabugueiro. Quando vai para o laboratório ser investigado, o chá é preparado com água. E você trabalhar com um extrato aquoso no laboratório exigem certas técnicas e certos equipamentos que não estão disponíveis para todos. Então, o pessoal opta por trabalhar com outro tipo de solvente. A água é um solvente, o álcool etílico, né? O etanol é um solvente, o álcool metílico, o clorofórmio. Então, vai trabalhando com outras preparações que são diferentes daquelas preparações populares tradicionais. Certo. E aí fica esse gap entre a pesquisa, que é feita de uma forma, vamos dizer assim, experimental, e a forma empírica de uso, que na prática é o quê? Um é feito com água, outro é feito com solvente orgânico, e essas duas preparações não são similares. Certo. Então, não se pode usar o conhecimento gerado pela pesquisa experimental para subsidiar o uso popular. Certo. Dessas tuas pesquisas, qual foi, assim, a que tu considera relevante em termos de mundo? Eu sei que tem um montão, mas... Não, eu tenho um trabalho em cooperação com o professor Franco Vinceri, da Universidade de Firenze, que visitei em 2018, 2019 foi a última vez que nós fomos. Um excelente cara, já esteve em Belém, gosta de caipirinha, é uma pessoa fantástica. E com o Franco nós fizemos uma de açaí. Descobrimos e quantificamos as antocianinas do açaí. Né? Fizemos um trabalho com o cipopucá, que foi minha planta de doutorado. Né? O cipopucá eu investiguei em 86, em 2006, em 93, na minha tese. E a gente descobriu muitas substâncias responsáveis por atividade nas consequências, nas sequelas do derrame, que são importantes para reativar algumas conexões, para recuperar o movimento. O cipopucá é usado junto com o gergelim, caatinga de mulata e arruda na recuperação da sequela do derrame cerebral. Neurológica. Sequela neurológica. Isso. A Frau Bantutova, que é uma pesquisadora húngara, contou para mim, para o meu orientador lá na Alemanha, que essas substâncias elas promoveriam uma recomposição das conexões. Como eu sou fitoquímico, eu não sou farmacólogo, não farmacologista, eu acreditei. Porque eu vi essas substâncias lá e vi os testes que ela publicou lá nos idos de 1992. Puxa, fantástico isso. Tá? E essas substâncias nós achamos. Então, o nosso trabalho aqui, no nosso grupo, é identificar as substâncias que são responsáveis pela atividade que o povo alega para a planta. Certo. Então, no caso do cipopucá, antidiabético ou hipoglicemiante, nós testamos em rato. Baixou realmente a glicemia. Mas o relato de uso de longo tempo, do uso aqui na Amazônia, em Minas Gerais. Então, isso são resultados combinados que dão suporte para a utilização com essa finalidade. Certo. Agora, espera um pouquinho que o nosso primeiro tempo acabou. Pessoal, super informações a respeito de fitoterápicos com o professor Wagner Barbosa. Um minutinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos nesta conversa sobre informações sobre fitoterápicos com o professor doutor Wagner Barbosa, professor titular da Universidade Federal do Pará. Me traz um orgulho enorme estar aqui no lado dele. Ei, Wagner, eu tenho só um bottom da universidade. Eu sempre uso. Tu tens o da universidade, da academia de quê? Explica para mim. No ano de 2015, eu tive a honra de ser indicado para compor o quadro efetivo dos acadêmicos na então Academia Nacional de Farmácia. Academia Nacional de Farmácia. Como a expressão, o termo nacional, poderia implicar em algum tipo de vinculação com a estrutura administrativa do país, o Sodalício resolveu, então, tirar o nacional e colocar Ciências Farmacêuticas do Brasil. Certo. Porque já não era mais só de farmácia e já não era uma academia nacional com conotação que hoje tem a palavra. Então, estou agora, desde 2015, membro acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Tu és o nosso representante, então. Temos o professor Zé Maria de Vieira, temos a doutora Ruth Frazão, me parece. Temos alguns outros colegas, o professor Zé Ricardo Vieira. Então, temos alguns colegas outros lá. Que bom mesmo. Do Amapá, professor Tavares, professor Jeová. Professor Tavares. Tavares é outro amigo que eu tenho orgulho de ser amigo. Tá? Foi meu aluno. Ele deu um salto de qualidade na Universidade Federal do Amapá. Sem dúvida. Foi assim, igual aquele passo do Armstrong. Foi um salto para o estado do Amapá enorme. Foi. De vez em quando eu vou lá nas bancas de tese e eu sou o médico dele também. Ah, tá. Agora, por isso que ele está saudável daquele jeito. Por isso que ele está saudável. Bom, super amigo. E ele reestruturou toda a ciência no Amapá. Sim. A ciência no Amapá. Ele é um indivíduo que... Ponto de inflexão. Isso. Eu ia falar pedra angular, mas você deu ponto de inflexão. Ei, Wagner, você é o nosso representante também na reserva... O Brasil, há algum tempo atrás, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são áreas de mata, por exemplo, principalmente áreas de meio ambiente, né? Espaços para serem preservados ou utilizados de forma sustentável. Então, as reservas extrativistas marinhas de Cuinarana, Maracanã, Mestre Lucindo em Marapanim e mais outras duas que não me ocorrem agora, eu já não lembro exatamente. Eu estou representando a Universidade Federal do Pará através do Núcleo de Meio Ambiente, né, que é por onde a gente exerce essas atividades voltadas para o meio ambiente, trabalhando ali, né, trabalhando em planos de manejo, em gestão e tentando, né, organizar a fitoterapia nessas áreas. Introduzir a fitoterapia como uma atividade extrativista. Certo. E Wagner, nós estávamos antes de chegarmos aqui conversando sobre a tua produção. O que tu tens aí? Olha, é uma coisa de louco. Mas eu queria que tu comentasse a respeito do pariri e do ajiru. Pariri. Pariri chegou nas nossas mãos através de um levantamento que nós realizamos em Garapé-Miri. Fomos a campo. Garapé-Miri. Isso. É um dos meus campos de pesquisa também, da turma que só toma açaí. Isso. E lá nós identificamos 269 plantas usadas na fitoterapia local e fomos ranqueando de acordo com alguns critérios, né? E o pariri esteve sempre muito com um índice de indicação muito alto. Então resolvemos observar. Levei o pariri para fazer meu primeiro pós-doc em Minas Gerais e descobrimos algumas substâncias interessantes que faziam parte daquelas substâncias que têm relação com a atividade. Aí testamos porque ele é indicado para problemas de pele, micoses, né? E testamos num elenco de micro-organismos fúngicos e foi muito efetivo contra Trichophyton mentagrophytes,
que é um dos micro-organismos fúngicos que promovem essa afecção na pele. Foi confirmadíssima a atividade antimicótica. Depois levamos para um colega que fazia parasitologia e ele atestou também a atividade em Leishmania. Leishmania, salvo engano. Por favor. Pariri também? Está aqui. Tripanossoma. Tripanossoma, antifúngico e tripanossoma. É o de Chagas. Isso. Muito efetivo. Muito efetivo. Embora não houvesse a alegação de uso popular para Chagas. Aí dentro do elenco de parasitas do Sérgio Albuquerque, ele testou alguns e para tripanossoma foi muito efetivo. Puxa. Então o pariri... Isso é super importante saber aqui, porque Chagas era uma doença que não tinha aqui. Né? Isso. Eu sou médico há 43 anos e a gente começou a falar de Chagas de 20 anos para cá. Né? 20 anos para cá. Aquela questão do açaí. A questão do açaí, a questão... É uma questão até que depois a gente vai discutir no outro programa. Mas o barbeiro chegou aqui. Teve um dia que eu fui na televisão e mostrei o barbeiro, acharam o barbeiro na cidade toda. Ninguém conhecia o barbeiro. O pessoal achava que o barbeiro era igual um anófilis da malária, um carapanãzinho. Sim. Quando viram que é um baratão, né, uma barata colorida, eu achei barbeiro no quintal da minha casa. Nossa, eu moro na perigo. Cidade Velha, bem pertinho da Igreja da Sé. No quintal de casa tem uma árvore e tinha um barbeiro. Então, meu filho estava lá olhando para aquela barata colorida, né? Então, eu lembro que no dia que eu mostrei, tem barbeiro na cidade toda. Então, o barbeiro chegou na nossa região, tá? E eu lembro que lá em Abaetetuba, em todas as casas que o açaí foi ocupado, tinha barbeiro. Então, o barbeiro pode muito bem ter picado a família toda. Nossa. Né? O açaí foi ocupado, mas tinha barbeiro na casa, tá? Nossa. Então, isso é muito importante. Um dia a gente vai fazer um programa só para discutir isso aí. Combinado. Mas Pariri. Como é o nome? Pariri. O pariri tem ação sobre o tripanosoma. Isso. O tripanosoma é importante lembrar que é o extrato aquoso, né? E foi feito em laboratório. Então, mas como o nosso povo não sabia de Chagas, né? Ninguém sabia disso. Lógico. E ainda, a gente ainda não sabe qual seria a via de administração e tal, essas questões. E o marupazinho. Marupazinho é fantástico. Voltando lá para aquele levantamento que nós fizemos em Igarapé, Miri, Açu. Não, Miri, eu morei em Açu. Igarapé, Miri. Dentro daquelas 269 espécies, apareceu o marupazinho que tinha uma combinação fantástica. Fizemos 2 levantamentos, 2000 e 2008. Em 2000, ele tinha 79% de indicações combinadas, né, para sintomas e sinais de amebíase e uma referência para o diagnóstico. Então, foi diagnosticado a ameba e foi tratado com um marupazinho e foi... Não, esse nós temos que trabalhar. Pegamos a amostra, preparamos o chá, analisamos o chá, encontramos várias substâncias muito importantes com relação à atividade e nosso saudoso colega Luiz Carlos Rodrigues, parasitologista da Faculdade de Farmácia, né, falecido há algum tempo atrás, fez o teste com o chá de pariri, preparado numa concentração abaixo daquela concentração que o povo usa. Certo. Quer dizer, as amebas explodem. Ele falou, Wagner, elas foram destruídas. Elas não ficaram mortas na lâmina, elas foram... Aí fomos pesquisar, o meu aluno de mestrado foi pesquisar, as naftoquinonas presentes no chá, elas são pró-oxidantes. Então, quando o organismo inclui essas substâncias, né, dentro dela promove realmente uma explosão. Oxida o organismo de dentro para fora. Puxa! Isso é uma hipótese que a gente levanta. Pela natureza da substância, pela biologia do protozoário. Então, foi assim. E aí escrevemos um capítulo de livro, artigos e tal, juntamos todas essas informações no marupazinho,
E estivemos trabalhando, durante o período que eu fui membro do comitê da farmacopeia, responsável pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, eu reuni informações sobre o marupazinho para colocar o marupazinho como uma planta medicinal à disposição dos programas de fitoterapia brasileiros. Esbarramos quando eu digo para vocês que pesquisar a forma de uso é muito importante, foi essa a nossa limitação. A nossa pesquisa não tinha 30 anos para servir de validação. Certo. E as pesquisas que foram feitas por outros grupos não tratavam, não pesquisaram, não usavam o chá como amostra para testar. Como é essa história de 30 anos que tu falaste para mim? A resolução 26 de 2014 da Anvisa, de notificação e registro de fitoterápicos, ela prevê ou estudo clínico, como qualquer outro medicamento, e aí nós temos medicamento fitoterápico, ou referência na literatura de uso seguro e efetivo por mais de 30 anos, 30 anos ou mais. E aí nós teremos os produtos tradicionais fitoterápicos. Certo, para poder usar. Para poder notificar, registrar na Anvisa e colocar no mercado. Ah. Ou até mesmo no mercado, exatamente. Para colocar nas farmácias públicas, basta seguir o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Certo. Wagner, nós estamos nos nossos minutos finais. Primeiro, tu vais voltar para a gente continuar essa história que não deu nem para falar da tua produção. Nossa. Não deu nada. Mas olha, a gente vai reprogramar isso aqui. E aí, Wagner, uma pergunta. Primeiro, considerações finais. E a gente costuma dedicar o programa. Fica a teu critério. O último eu dediquei a Francisco Matos, pesquisador de Minas Gerais. Hoje eu dedico às herveiras e herveiros que a gente vai fazer de tudo para que assistam esse programa, porque na base do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais é que pousa o futuro da medicina, do tratamento, melhor dizendo, de doenças muito importantes para a nossa população. Então, esse povo que faz chá nas comunidades resolve muitos problemas de saúde, e a eles hoje eu dedico essa participação, agradecendo imensamente a renovação do convite, viu, Eduardo? É realmente um prazer muito, muito bom, muito grande estar compartilhando essas informações que estão nos artigos científicos, mas é que agora podem ser acessados pela tua grande audiência. Obrigado mesmo, Wagner. Vindo de você, tu nem imagina. Agora, deixa eu te falar uma pergunta. Oi. Então, os herveiros, vamos usar o termo? Herveiras e herveiros. Herveiro. Para mim, eu sou do Amapá, e quando eu nasci, o Amapá só tinha um médico. Agora tem outro. Só tinha um médico. Então, eu lembro dos tratamentos até de chás e tinha as herveiras mesmo. Sim. Agora tu falaste uma palavra que eu não ouvi há muitos e muitos anos. As herveiras que tratavam disso. E senhoras e senhores herveiros que tratam aquelas coisas e que cuidam da imensidão desse país fora das capitais. Esse programa é dedicado a vocês, a todos vocês. Tá? E o Wagner vai voltar logo para continuar essa conversa, que o tempo foi muito curto. Então, Wagner, obrigado. Prazer. Um bom domingo e uma semana iluminada para todos, e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.